Olá, bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu quero estar trazendo para você umas palavras a qual pode te ajudar muito e tanto a você como alguém que você possa conhecer, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa, se inscrever nesse vídeo, nos ajudando aí. O que eu quero trazer para você são um detalhe que poucas pessoas percebem. Simplesmente vencer o quê? A respeito de algo que é pequeno, que é do nosso membro, do nosso corpo, que a Bíblia assim nos mostra, mas é difícil de ser controlado, né? E para isso tem que ter um esforço muito forte. Na verdade, que membro vem ser esse? Nada mais, nada menos do que a língua. Por quê? Através dela saem palavras tanto boas como ruins, né? Então eu quero trazer para você aqui uma referência, já iniciando em Tiago. Se você tem uma Bíblia e você quer nos acompanhar, abre em Tiago no capítulo 3, né? Você que tem uma Bíblia, você que está nos assistindo nesse momento, no versículo 4, veja bem o que Tiago fala a respeito desse pequeno membro do nosso corpo. Ele diz assim: vede também a naus que, sendo tão grande, elevado de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que é a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Tá vendo? O que aqui só nesses dois pontos, se você for ler mais adiante, você vai ver que ele está falando mais detalhe sobre a língua. O que significa o quê? Ele está comparando aqui, só nessas duas comparações, ele está comparando que se você for observar um navio, ele é tão grande, né, que ele é controlado, o curso dele simplesmente pelo leme, que é algo tão pequeno que fica lá embaixo. Né? Então, se ele quer virar para a esquerda ou direita, é de acordo com que ele vai estar sendo virado. Esse é que é o controle do navio. Então, ele está comparando o nosso corpo grande sendo controlado, muitas vezes, pela língua. Assim também, o que acontece? Ele compara a língua também como um fogo, uma ponta de fogo. E ele ainda fala, veja que um grande bosque pode se incendiar, pegar fogo, se alastrar por causa de um pequeno fogo, iniciando um pequeno fogo. Sabe o que está querendo dizer? O que ele está querendo se referir muitas vezes? Ele está se referindo ao seguinte, que às vezes a palavra que você pronuncia, que você lança, tanto para você como para outras pessoas, seja se for bênção ou maldição, assim ela vai produzir, ela vai simplesmente se espalhar, assim também como uma fofoca. Você começa uma coisa pequena e às vezes através de uma palavra pequena, de uma coisinha que foi inventado muitas vezes, você leva a prejuízo muitas coisas, como por exemplo vidas, assim como famílias, como casamento, namoro, né? E assim por diante. Porque você conhece muitas vezes uma pessoa que, não sabe aquela pessoa que muitas vezes você coloca assim, aquela pessoa não para com a língua dentro da boca. Então, são pessoas que não conseguem ter um controle, um domínio sobre a língua. E infelizmente, o que acontece? Muitas vezes ela acaba destruindo, certo? Relacionamentos, né? Às vezes acaba atrapalhando até na área profissional. Então, significa o quê? Que através de um pequeno detalhe errado que você fala, que você pronuncia, aquilo ali pode se alastrar como um fogo, né? Então, se a gente for observar, abre comigo em Provérbios, só para a gente já ir finalizando, já começando, em Provérbios no capítulo 12, vamos ver o seguinte, no versículo 18, diz assim: alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Aqui
em Provérbios está se referindo ao seguinte, que ele compara a língua muitas vezes como uma ponta de espada. E espada, naquela época, é o quê? Um instrumento de guerra. Então, muitas vezes hoje também, a pessoa que não consegue controlar, não ter domínio sobre a língua, sobre as palavras, ela começa a causar muita confusão, muito problema através da língua. E isso o que acontece? Então, quando se arma confusão, aquela pessoa que, sabe quando começa a bater boca e um começa a falar mais que o outro começa e vai alterando voz, um mais que o outro e começa aquela discussão, pessoas que não conseguem ter um domínio, pessoas que não conseguem ter um controle, né? Se uma pessoa falou algo, ela já quer revidar, já quer começar também a espraguejar, a xingar e tudo. Isso é o que? Nada mais é do que a língua como uma ponta de espada. É uma espada que ela está entrando em guerra, em batalha. Então, na verdade, se você ter um domínio, ter um controle e deixar quem fale o que falar, o que acontece? A situação não se torna mais grave. A gente pode observar muitas vezes aí brigas de até de vizinhos, briga de marido e mulher, que acaba em morte, acaba até em situações, né, crítico. Por quê? Porque começou numa pequena discussão. Veja as palavras, em pequenas discussões. Então começa a discutir demais ali, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Daqui a pouco, pum, o caos está feito, né? Então, infelizmente, é isso. Mas ele diz assim, mas a língua do sábio é saúde, ou seja, se você conseguir ter um domínio sobre a língua, você ter palavras boas, você profetizar coisas boas, você começar, sabe, a soltar amor, palavras boas, trazer união, significa o quê? Que você consegue trazer a cura para esta alma, para esta pessoa que precisa, tá? Através da palavra. Porque muitas vezes você não percebe, mas a palavra, querendo ou não, ela tem poder. A própria Bíblia nos orienta sobre isso, que ela tem poder. Às vezes você está amaldiçoando um filho seu, às vezes você está amaldiçoando sua esposa, seu esposo, o seu ministério, às vezes, né, o seu trabalho e assim por diante. Mas faça o contrário, comece a abençoar, comece a lançar palavras de vitória, que você vai ver o curso da vida mudar. Amém? Bom, no capítulo 21 de Provérbios, se a gente for observar, capítulo 21, no versículo 23, diz assim, o que guarda a boca e a língua, guarda da angústia da sua alma. Significa o quê? Se você guarda a sua boca, você guarda a sua língua, significa o quê? Então você está se preservando da angústia que pode vir. Mas como assim? Você pode estar perguntando, que tipo de angústia? Como assim que eu posso estar me prevenindo? Simplesmente, já viu, como eu falei agora, aquelas pessoas que não guardam a língua dentro da boca, o que acontece? Ela vai prejudicar a si própria lá na frente, depois, lógico, vai vir consequências, como ela pode prejudicar outros ao lado dela. Ela pode prejudicar pessoas, né? Às vezes, quem sabe, às vezes o seu relacionamento não foi prejudicado por uma pessoa que veio com uma fofoca, veio com palavras que simplesmente que veio só para destruir, né? Às vezes a sua amizade, você tinha uma amizade tão boa com uma pessoa e foi destruído porque o outro chegou com uma fofoca, você sabe, chegou falando demais, coisas que às vezes você não falou, coisas que não é de você, e simplesmente aquilo acabou-se, né? A amizade acabou. Às vezes você perdeu o emprego por causa daquela pessoa invejosa no seu emprego que ficou fofocando, inventando muitas coisas, né, lá dentro e acabou te prejudicando. Mas sabe que aquela pessoa acaba acarretando problemas para a sua alma, para a alma dela. Porque se você não controla a língua, você não guarda dentro da boca, assim como Provérbios aqui está falando, se você não guarda dentro da sua boca, não tem um controle, você não vai ficar livre da angústia que vai vir depois sobre você. Aí às vezes a pessoa fica perguntando, poxa, por que eu estou depressivo? Por que eu estou triste? Por que eu estou sentindo isso ou aquilo? Muitas vezes
Muitas das vezes. É a palavra. É o que você às vezes desejou para outra pessoa. Tá? É o que você desejou, é o que você começou a falar, você falou demais, né? Falou o que não devia, foi levar fofoca, foi levar assuntos que não devia, e aquilo ali você acabou prejudicando outra pessoa, você acabou prejudicando terceiros. Então, mesmo que às vezes você escute algo ou que você veja algo, não sai alarmando, ou criticando, ou trazendo o problema, aumentando mais ainda como se fosse um fogo. Não. Analise primeiro. Pense em você também, pense em você, nas consequências que você pode ter lá na frente, antes de você ir levar outra pessoa, essas palavras, ou seja o que for, ou querer arrumar uma confusão, querer ir lá discutir, soube de algo e já vou lá tomar satisfação. Não, não é assim, calma. A palavra de Deus, em Provérbios também, ela fala o seguinte, que a palavra branda, ela desvia o furor. Ou seja, se você tem palavras boas, palavras brandas, ela vai desviar, sabe, aquela coisa ruim, o nervosismo. Então você tem que ter a calma. Não adianta você querer tomar satisfação, porque chega lá você vai discutir, e na discussão começa a brigar, sabe, os hormônios se aumentam, o sangue, sei lá, e começa aquele fogo, daqui a pouco começa a entrar nos bofetes ali, um bofeteando o outro, até o ponto de às vezes acabar causando morte. E é o que a gente vê muito, tá? Entenda, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então se você não controlar muitas vezes as palavras antes de você soltar, mas se você soltar palavras boas, isso vai te ajudar muito, não é verdade? Em Salmos, agora veja bem um detalhe principal, em Salmos no capítulo 45, no versículo 1, ele diz assim, o salmista, o meu coração ferve com palavras boas, olha só, meu coração ferve, ou seja, está cheio de palavras boas. Significa o quê? Ele não tem palavras ruins, ele quer sempre falar o que é bom, não o que é ruim, para prejudicar outros e prejudicar a si próprio. Tá? Bom, o que fala mais aqui? Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tá vendo? O que o salmista aqui está falando? Ele está comparando a língua dele como uma pena. Pena naquela época, que a gente sabe, até isso sucedeu até anos atrás, né? Nada mais era do que usado para escrever em pergaminhos, né? Nos papiros, em folhas depois, quando foi surgindo. Então era colocado apenas sobre a tinta e escrevia para marcar, registrar algo. Né? E depois que registrava, marcava no papel, era difícil de se soltar, né? Porque não tinha borracha. O que os escritores, o que os escribas faziam na época, os escritores, quando errava, eles amassavam e jogavam fora, não tinha borracha. Agora entenda, o que o salmista quer se referir a isso também? Que muitas vezes a sua língua, a palavra que você às vezes pronuncia para a pessoa, seja ela veja bem, para seu filho, seja ela para o seu emprego, para o seu ministério, seja ela muitas vezes para o seu esposo ou sua esposa, seu namorado, sua namorada, sabe, pessoas às vezes que é algum amigo seu, às vezes você solta uma palavra tão pesada de chegar a magoar a pessoa. Isso sabe o que significa? Que a palavra ela foi como uma pena, sabe? Que marcou, registrou no coração da pessoa. E a palavra ali, ela dói mais do que muitas vezes uma surra, do que um murro, entendeu? A palavra ela tem capacidade de marcar. Já viu aquela pessoa que já ouviu uma palavra da pessoa, de outro, entendeu? Bom, voltando aqui, tive que dar uma pausa
devido ao cachorro que latiu bem aqui do lado. Então, como eu estava falando, a palavra ela vai como uma pena, que muitas vezes ela marca. Então, já viu aquela pessoa que fica com aquela tristeza, aquela mágoa, que fala assim, poxa, o que aquela pessoa falou, nunca mais eu esqueço, aquilo me magoou demais, me machucou profundamente. Então, quando a pessoa fala assim, é porque ela recebeu uma palavra que foi lá no fundo, que doeu, fez, sabe, trouxe grande angústia, choro, sofrimento para a pessoa, mais do que uma surra, né? Mais do que um soco. Porque se às vezes você dá uma surra ou um soco em alguém, às vezes só vai ficar roxo em alguns dias, depois já passa aquilo ali e tudo, mas uma palavra mal colocada, uma palavra errada que você fala, que vai direto ali no coração da pessoa, aquilo ali machuca e pode levar anos e anos e muitas vezes acaba nem saindo do coração da pessoa, porque fica ferida lá dentro. É como uma pena, então ela vai registrar. Já viu? Pessoas às vezes falam assim, essas palavras aqui, ó, até fiz uma anotação aqui, breve, rápida, que diz assim, ó, você não presta para nada. Quando você pronuncia, você está jogando com raiva na pessoa, você não presta para nada. Significa o quê? Você está se referindo que a pessoa não tem valor, certo? Você está desvalorizando a outra pessoa. Mas não, todo mundo tem valor. Todas as pessoas têm valor. Tá? Então quando você fala assim, que muitas vezes você pode pegar e falar assim, seu retardado, por exemplo, você chama a pessoa de retardado, você está se referindo que a pessoa está sendo o quê? Um débil mental, uma pessoa que não raciocina, que não pensa. Não, está errado. Outra palavra que você muitas vezes, desgraçado, ou seja, você está querendo dizer que a pessoa não tem a graça de Deus? Que a pessoa muitas vezes não é um abençoado? Tá vendo? São palavras que muitas vezes você acha que não é nada, mas são palavras de maldição que você está lançando sobre a pessoa. E isso pode prejudicar aquela pessoa, mas você vai se arcar depois na sua alma também. Muitas vezes você fala para a pessoa na hora do nervosismo, da briga, né, seja para quem for, você fala, vai para o inferno. Ué, você está já decretando isso para a pessoa? Não pode. Você não pode dar o decreto. Você não pode julgar dessa forma, né? Então, muitas vezes você chama a pessoa de maldita ou maldita, né? Não fala esse tipo de coisa. Bom, não é o correto, tá? Jesus, ele fala o seguinte, que a gente temos que abençoar e não amaldiçoar, tá certo? Então, seja independente de quem seja, se controle a língua, né? Em vez de você amaldiçoar, abençoe. Só para mim agora encerrar aqui, eu vou deixar essa palavra para você do próprio mestre, do capítulo 12 de São Mateus. Veja bem o que o mestre fala nessas palavras aqui, só para nós dar um encerramento, né? Para não ficar muito longo. No versículo 37, ele diz assim, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado, né? Então, ou seja, no versículo anterior, no versículo 36, ele diz assim, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, ou seja, naquele grande dia, naquele grande dia do julgamento. Saiba que vai ser aberto vários livros, né? Uns falam que só o livro da vida. Não. Vai ser aberto vários livros, porque cada livro vai relatar sobre algo, né? Sobre o seu choro, pensamento, palavras, ação, tudo. Então, o que Jesus fala aqui? Que naquele dia você vai dar conta das suas palavras. E pelas tuas palavras é ela que vai te justificar ou te condenar. Já viu, aqui no Brasil não tem, mas nos Estados Unidos, pelo menos aqui no Brasil eu nunca vi isso, mas nos Estados Unidos, quando ele prende um ladrão, um bandido, o que ele faz? Ele simplesmente fala que ele está preso, certo? E o que ele disser será usado contra ele no tribunal. Ou seja, qualquer palavra
você tem o direito de permanecer calado. Não é isso que eles falam? E tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Então, é baseado aqui, tá? Que naquele grande dia, no dia do julgamento, você vai ser condenado ou justificado pelas tuas palavras. Então, cuidado com o que você fala, com o que você às vezes amaldiçoa, né? Então, ao invés de amaldiçoar, abençoe. Abençoe. É difícil, é complicado? É, mas não é impossível. Basta querer se esforçar um pouco, não é verdade? Então, fiquem essas palavras. Eu espero que possa te ajudar. Mas em breve, vou estar gravando um outro vídeo, trazendo bem mais detalhes, tá? Bem mais detalhes e mais referências bíblicas, mostrando com mais detalhes, explicando detalhadamente. Vai ter ser até um pouquinho mais longo, mas para ajudar, certo? E vou pedir algo, que você compartilhe esse vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal, tá? Para que também este canal possa alcançar outras pessoas que muitas vezes estão precisando desta palavra. Às vezes se não serviu para você, mas nos ajude mesmo assim, dê um like, tá? Porque assim vai ajudar outras pessoas também, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.